É um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje a gente vai abordar um assunto que eu acho que interessa a todo mundo, mesmo que não seja espírita, que é a alma da volta do espírito extinta à vida corpórea, à vida espiritual. Quando o espírito volta a viver no plano espiritual. Para iniciar o trabalho, eu gostaria de fazer uma pequena prece, pedindo a todos que fechem seus olhos, inspirem profundamente, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, de maneira que a espiritualidade amiga, juntando-se a nós, possa nos intuir a apresentar esse trabalho e também com a participação de cada um junto a esse tema, que a gente possa enriquecer essas discussões e que a gente consiga fazer isso de uma maneira bastante divertida. Que assim seja, graças a Deus. Então, para que seja mais divertida, eu trouxe aqui um docinho que a gente tem, o capítulo do Livro dos Espíritos, é um livro de perguntas e respostas. Não sei quem já teve a oportunidade de ler, né? É um livro assim, extremamente instrutivo e é base para uma infinidade de outras obras espíritas que a gente conhece muito bem. Então, como eu falei, esse capítulo fala do retorno da alma, como ele coloca aqui, à vida espiritual. E então eu comecei aqui, porque ele também no livro do Espírito ele define o que é a alma, né? E essa pergunta eu não vou perguntar para vocês, eu vou dizer logo que a alma, segundo como está no livro, é a condição do espírito encarnado. Então quando o espírito desencarna, sai do corpo físico, ele se chama espírito, enquanto ele está no corpo físico, ele é conhecido como alma. Aí a segunda pergunta é: o que sucede à alma no instante da morte? Quem se propõe a responder? Já vi que hoje não vai ser fácil. Acho que depende das circunstâncias, o que é que sucede ao espírito no instante da morte? Ele volta ao mundo espiritual, né? Só isso, simplesmente só isso. E após a morte, o espírito conserva a sua individualidade, que a gente pensa assim, não, enquanto no corpo físico ele tem um conjunto de características, né, físicas e intelectuais que são que descrevem, a gente identifica a pessoa pelo que ela é, aquela ali é o Ivo, a Bia ou o Cleiton, em função dessas características. E aí depois, quando ele sai do corpo físico, ele perde essa individualidade? Não? Eu já ganhei um chocolate também. Muito bem. A resposta certa era não? A resposta certa era não. Eu ganhei. Então, não mas mesmo que ninguém tenha Claro que não. Por quê? Agora, por que não? Por que é que não perde essa individualidade? Porque a gente precisa evoluir. Não acho Não é mais, né? Um Mais. e dois. Pronto. Mas não tem essa resposta. É porque essa individualidade, ela vem desde o momento que Deus criou o espírito, né? Puro e não puro, mas simples e inocente, e com essa característica básica que é o princípio inteligente individualizado. Então isso aí já é inerente do espírito no momento que ele é criado. Então, ele vai continuar com essa individualidade por todo sempre, né?
Porque o espírito não tem começo nem fim. O que é que a alma leva do mundo material? Lições. Hã? Para aprendizado. Ela não leva nada. Um aprendizado. Aprender. Um aprendizado. A vida, a não ser uma lembrança cheia de doçura ou de amargor, dependendo de como foi aquela vida. Um aprendizado. O aprendizado. Eu ganhei mesmo? Sim, Pura, mas Você tem que ajudar o Alex, senão ele vai comer tudo. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Quem pode definir o que é o todo universal primeiro? Alguns dizem que é o inconsciente coletivo, né? Os psicólogos. Outros dizem que é o plano espiritual que reúne tudo, né? Porque é pura energia, né? Alguém quer responder, sabe qual é a resposta exata que está aqui no Livro dos Espíritos? Senão eu vou dizer aqui. O conjunto dos espíritos não forma um todo, né? Não quer dizer que seja o todo, né? Mas essa parte da consciência em si, né? Desse conjunto de individualidades é uma parte do que existe no universo, né? A gente sabe pelo livro da Gênesis que o universo é formado de espíritos, de Deus e de fluido cósmico universal, né? Então, dentro desse contexto aqui desse capítulo, o todo que eles estão se referindo aqui não é tudo. É a parte da consciência, né? É a parte da individualidade dos espíritos que estão ali separados do plano material. Dentro do contexto da pergunta, né? do que acontece com o espírito quando ele sai do corpo material. Próxima pergunta. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Quais são as provas que a gente tem dessa individualidade? Eu acho que todo mundo aqui sabe responder essa pergunta. Comunicação dos espíritos. Comunicação, o que mais? Já. Ai, meu Deus. O que mais? Fala de comunicação. Às vezes eles se comunicam com a gente, às vezes a gente vê, né, e identifica pelas características que ele tinha. Como? Psicografia, né? São as comunicações que ela falou. Sonho. Né? Pode ser psicografia, psicofonia, qualquer tipo de manifestação mediúnica. Sonhos também. O que mais? Então, todas as manifestações, em todas as suas manifestações, o Espírito ele quer que a gente identifique ele. Então, ele vai fazer isso de uma maneira que entre aquela interação entre o Espírito e aquela pessoa, o médium, ou quem estiver ali percebendo o Espírito, ele vai fazer de maneira que ele seja mais evidente para aquela pessoa. Então, aquelas características daquela individualidade dele pode ser de uma outra existência, não necessariamente a última, né? Em que sentido se deve entender a vida eterna? O que é a vida eterna? Nós não vamos perder a nossa individualidade quando a gente deixa o corpo físico? Não é essa a pergunta, não é essa a resposta. Porque nós tivemos o começo, mas não vamos ter o final.
Na realidade a vida, o que ele diz aqui, que ele está mais ou menos alinhado com o que você está dizendo, é que a vida eterna não é a vida evidentemente não é a vida material. É a vida do espírito que assume múltiplas vidas materiais, né? Enriquecendo a sua existência, as suas existências, enriquecendo os seus valores morais e espirituais ao longo dessas múltiplas existências. Essa que é a vida eterna. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Pode Em ser, muitos pode casos. ser, sim. Dependendo do caso. Quem acha que é dolorosa? Você já morreu, você sabe? O problema é o seguinte, a gente não lembra, né? Não lembra. A maioria das informações que a gente tem é que elas, quando os espíritos se comunicam, após a morte, né, eles vão dizer assim, eu estou bem, não estou sentindo nada. A maioria deles, né? Agora existe um fator preponderante, né, que é a próxima pergunta. O que é que faz com que essa transição seja dolorosa ou não? Apego à matéria. Aceitação, conhecimento. Saudade, apego, né? O apego à matéria. Apego à matéria. Eu gostei de várias respostas aí, não? O pessoal está Apego à salinhando. matéria tá ótimo. Essa, né? Vamos. Sabe, Eu acho que é a consciência da passagem. consciência, né? É. A consciência, exatamente. Opa! Consciência. Então, o que a gente está conversando aqui hoje, na realidade, vai ajudar todos nós, porque a gente está aqui de uma maneira bem descontraída, falando exatamente sobre uma coisa que é inevitável, que vai acontecer com todos nós, né? Então, quanto mais a gente procurar entender o que é, como é esse processo, o que é o processo, e quais são os elementos que fazem com que ele seja mais simples ou mais complicado, né? Exatamente a gente vai conseguir passar por esse processo de uma maneira mais tranquila, né? E aí vem a próxima pergunta: como acontece a separação da alma do corpo? Como é que acontece a separação da alma do corpo? Alguém já ouviu falar do fio de prata? Desligamento energético. Na verdade não é um desligamento energético, é um desligamento muito mais de consciência, porque o espírito está preso ao corpo material através do perispírito, né, que é uma construção do espírito. O espírito construiu aquilo ali como sendo um modelo para aquele corpo físico. Então, a consciência do espírito tem que dizer assim, não está na hora de eu ir embora, né? Aquilo ali já não me serve mais, já esgotou o meu tempo ali, então eu tenho que me separar daquilo. E quanto mais o espírito tem consciência disso, mais fácil é esse processo. Agora, de maneira geral, não é uma coisa muito fácil, essa consciência não está presente naquele momento. Até porque existem nossos instintos naturais de preservação, né, da matéria, do corpo físico e da vida. Então a gente é um momento que existe, que eles chamam de tribulação, exatamente porque é um conflito entre a vontade do espírito de se desprender ou não e os elementos do instinto que estão querendo manter a pessoa viva ainda. Né? E esses são esses elementos da consciência que fazem o processo ser mais doloroso. Né? É o apego, isso aí faz parte do apego. Né? É o apego não só ao corpo da gente, mas como também às pessoas que a gente ama, que a gente vai ter que deixar de conviver com elas. Né? É o apego às coisas materiais, ao dinheiro, o carro, a todos os bens materiais que a pessoa tinha, né? Todos esses elementos,
contribui negativamente para a separação. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Isso é uma pergunta muito intrigante. Pode. Deixa eu explicar. Elabore mais, por favor. Pode, porque o princípio universal vai permanecer no corpo físico enquanto existe o desligamento do perispírito. E Agora, aquela energia vai manter o organismo vivo até. o que é que predomina? Qual é o fator predominante nesse momento, nessa racionalização, por assim dizer? Porque o espírito tem que racionalizar alguma coisa para que isso aconteça, né? Para ele sair, o corpo continuar. É. Ele tem que ter elevação suficiente para poder fazer o desligamento sozinho, né? E aí poder desconectar todas as células do perispírito dele do corpo. E a energia que permanece em cada célula do corpo físico vai manter a unidade do organismo e vai manter a vida daquele organismo. E aí depois Então, você tem processo para desligamento. como você falou, tem que ter desapego. Se ele estiver apegado ao corpo, ele não vai embora, né? Porque o corpo organicamente ainda consegue se sustentar. Mas o que está aqui no livro, né, complementando o que você falou, é que o espírito identifica que o corpo físico não vai conseguir restabelecer a consciência, né? Vocês sabem que quando a gente dorme ou quando a gente se desdobra, o espírito se desdobra, é um estado alterado da consciência, né? Mas ele sempre retorna ao estado normal de vigilância, né, como a gente diz. Então, o espírito, ele, imbuído do desapego, percebendo que o corpo físico não mais é capaz de estabelecer o estado normal de consciência, ele vai dizer assim, pronto, ali já deu, né, vamos embora. Agora, ao contrário, o espírito consegue se desligar, se houver morte física do corpo, o espírito consegue se desligar do corpo? Depende do espírito. Ele vai ficar preso. Mesmo em estado de coma, consegue se desligar. Na realidade, Assim, ele se desliga do corpo, né? né? Porque isso é um processo natural. Agora, mentalmente, ele pode estar ligado ao corpo, no sentido de que ele sente o corpo através do perispírito dele, mesmo o perispírito não estando conectado com o corpo material. Porque isso aí é uma representação da consciência do espírito, né? Então, da mesma forma que, por exemplo, o espírito não consegue encarnar se o feto não conseguir chegar à vida normal, né? ou se desprender, perder a vida antes da mãe dar à luz a criança, né? E por aí vai, com todas essas condições aí. Separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes isso que a gente acabou de falar, né? Antes da cessação completa da vida orgânica. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo que está para vir? Sim. Sim? Mas você não vou dar meu chocolate. Vou ficar gordinho. Sim, com certeza. Agora, isso aqui depende, né? Se praticaste mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado, né? Essa é a sensação que ele experimenta. Agora ele pode experimentar também a sensação de prazer, porque ele tem a consciência, o espírito tem a consciência que já fez o que tinha de fazer, né, que o dever dele está cumprido, que a missão dele está completa, e aí ele sente aquele alívio, né?
Outro livro também fala, desculpa, outro livro fala assim que ele sente júbilo, né? Ou também tem experiência de quase morte, onde as pessoas descrevem uma satisfação, uma luz, um prazer, aquele amor que vem dos entes queridos que estão ali para receber, que ele fala aqui depois disso também, né? Todas essas percepções fazem com que ele anteveja e sinta vontade de acelerar o processo, né? Já existem vários casos de experiência de quase morte, onde as pessoas chegaram lá e gostaram, mas não queriam voltar mais. E aí o pessoal disse, infelizmente você vai ter que... Não é a sua hora ainda, você tem que voltar e continuar, sua missão ainda não acabou. O Espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele, né? Foi o que a gente acabou de falar. Sim, sempre tem alguém lá para ir receber a gente. Pode ser uma recepção agradável, pode ser uma recepção assim, não tanto. Não é assim, olha, agora está na hora de você resgatar o que você fez, né? Mas, né, faz parte. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram a consequência da idade se não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente. Ele fez uma comparação aqui entre a morte súbita e a morte natural, né? Então, no caso da morte súbita, vocês acham que o espírito se separa imediatamente? Você não responde, não. Acho que não. Você acha que não, por quê? Por conta da aceitação daquela morte, do processo de ter tido consciência de que estava talvez próximo do momento dele desencarnar. Foi súbito, sem espera, sem... A resposta que ele diz assim, geralmente assim quer dizer, ele se desprende imediatamente. Mas em todos os casos, muito breve, é o instante em que medeia entre um e outro, né? Então, quer dizer, pode ser imediato, mas também pode não ser. Porque em todos os livros que falam sobre o desencarne, sempre tem essa questão aí. Uns mais, outros menos. Pode ser ou pode não ser, né? Porque não existe uma regra. Não é uma coisa assim que funciona para todo mundo, né? Cada pessoa é uma pessoa, é uma consciência diferente, é um conjunto de experiências diferentes, né? Não só naquela existência, mas nas anteriores também. Então, tudo aquilo junto contribui para formar aquele processo, né? Que é difícil definir. Tem dois pontos, né? Tem o desprendimento físico, vamos pensar assim, a quebra dos laços entre o plano espiritual e o plano material, e tem a quebra dos laços mental do cara. Porque assim, eu morro, meu corpo saiu lá, esmagalhou tudo, não tem como eu voltar. Então, a espiritualidade vai ajudar um jeito de soltar os últimos vacios que não tem, que desencarnou, não tem boi, não tem como voltar naquele corpo. Mas eu posso achar que eu tô vivo ainda. Então eu continuo ligado ao que, sei lá, que eu acho que é meu corpo, que é alguma coisa. Então, são dois estágios aí, né? Existe o que não é físico, né? Porque a gente está ligado com o mundo espiritual, aqueles laços. Então tem o cortar desse laço físico e tem o cortar do mental. Ou a pessoa fica velha, muito velha, o corpo não tem mais como suportar. E aí ele vai ter que largar aquele corpo lá. Não tem jeito, porque o corpo não responde mais. Mas aí também as conexões vão cortar, mas ele quer ficar lá. Então, é duas situações. A física, que não é física, mas é cultura espiritual, e a mental. Tem gente que está no corpo ainda 200 anos aí, né? Eu já peguei meu chocolate para cima. Mas tem tempo ainda.
a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Não. Imediatamente não é bem o tempo. A alma passa algum tempo antes da perturbação. Por que você acha que não tem, senhor Pitinato? Desculpa. Demora um tempo para cair a ficha. E tem uns que desencarnam uma condição física tão frágil, debilitar, que ele tem que passar um tempo lá se recuperando do ponto espiritual para poder acordar, ter consciência. Vários pontos. Mas é uma questão de consciência mesmo. Não é tão o aspecto físico. O aspecto físico, o espírito tem consciência da condição física dele. Né? Se ele é um espírito que já fez isso várias vezes, então ele vai saber, morrer de novo, né? Feito o filme lá do Tom Cruise lá, né? Morrer de novo, aí né? Volta e tal, já vai rapidão, recomeça tudo, né? Depende do grau de evolução do espírito. O grau de evolução. A última pergunta. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não, né? Agora eu vou ter que dar um para cada um. Depois você pega aqui. Realmente não é. A gente já tinha falado isso, né? Vai depender da evolução de cada um, da condição em que ele se separou, do entendimento que ele tem a respeito do apego à vida material, né? Ou não, ou de como o espírito está preparado para transformar aqueles sentimentos, aquelas sensações que ele tem. Porque quando a gente tem inteligência emocional, a gente consegue exatamente fazer isso antes de morrer. É isso que o espírito consegue fazer com tanta facilidade, né? Quando a gente adquire essa inteligência emocional, a gente consegue transformar as coisas dentro de nós mesmos para que a gente tenha uma existência assim, mais tranquila. Né? Então, com isso, ficou faltando uma pergunta, mas é bem grande, com múltiplas respostas, mas eu gostaria que vocês dedicassem um pouco do seu tempo para ler esse capítulo lá e outros livros que falam a respeito do desencarne, né? Assim como tem um livro que eu sempre faço referência do Zalmino Zimmermann, né? Que é chama-se Perispírito, né? Porque ele fala tudo, fala sobre o nascimento, fala sobre o desencarne, né? E aborda vários elementos desse tópico. Agora, sabendo que tudo vem daqui, ó. Tudo vem do Livro dos Espíritos, né? Tem um livro muito famoso do Emmanuel, né, que fala sobre essa transição, né, a morte e tal. Fala sobre as dificuldades que o espírito enfrenta durante depois do desencarne, quando ele fica preso no umbral e tal. Então, mas o objetivo, eu acho que o objetivo não é esse. A gente não precisa saber, pelo menos eu tenho essa consciência, né, de que o importante não é saber o que vai acontecer depois de morrer. O importante é saber que a gente tem uma ponte para atravessar e como a gente vai atravessar aquela ponte. Essa foi a construção que eu estabeleci para que eu entenda bem o que é a transição. É uma ponte que a gente vai atravessar, né? E se a gente tiver consciência de que vai atravessar essa ponte, já é alguma coisa, já está na boa, né? Então, eu queria agradecer a todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Se sirvam aqui à vontade, chocolate, todos vocês passaram e participaram muito bem, muito obrigado. Eu queria fazer uma pequena prece para encerrar. Fechando os olhos mais uma vez, vamos agradecer a espiritualidade amiga que tão graciosamente nos ajudou nesse trabalho de hoje.
nos intuindo a respeito desse tópico, que é muito importante para todos nós, para que nós possamos ajustar o nosso estado de consciência de maneira que a tribulação do desencarne seja um processo menos complicado para cada um de nós. Uma coisa que todos nós vamos passar um dia, com certeza várias vezes, antes de chegarmos à luz. Por isso, pedimos mais uma vez, agradecemos mais uma vez a espiritualidade amiga, nosso Mestre Jesus, por essa oportunidade que nos foi dada hoje, graças a Deus.